Na periferia da cidade milenar vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo para conversar sobre o assunto. Ele achava que o mundo era um lugar carregado de contradições e, a seus olhos ansiosos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. Bom, no vídeo de hoje nós estaremos refletindo uma outra obra, cujo título desta obra é o título deste vídeo: A Coragem de Não Agradar. É este livro aqui, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitake Hoga, que são filósofos japoneses. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E conforme prometido, pelo menos aí um vídeo por mês. No vídeo anterior nós estávamos comentando, né? Foi um vídeo destinado para todas as pessoas intensas. Vou deixar em algum lugar aqui o link, se você ainda não assistiu, para que você possa assistir e refletir sobre a nossa intensidade. Bom, no vídeo de hoje nós estaremos refletindo uma outra obra, cujo título desta obra é o título deste vídeo: A Coragem de Não Agradar. É este livro aqui, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitake Hoga, que são filósofos japoneses. Na capa do próprio livro, eles nos colocam: como a filosofia pode ajudar a você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Esse livro aqui mudou bastante a minha perspectiva de vida em vários pontos e acrescentou visões que eu não tinha com relação a alguns assuntos e que, sem sombra de dúvidas, estão me ajudando a ter uma visão mais leve com relação à vida. Fazendo uma síntese rápida do livro, basicamente é um jovem que busca conhecimento, que busca saber um pouquinho mais sobre a felicidade nesse mundo que parece tão caótico. E ele então vai ao encontro de um filósofo. E o que é bastante interessante é que esse livro, ele retrata justamente o diálogo entre esse jovem e esse filósofo. E aqui colocando uma opinião minha, é muito interessante porque eu ora me identificava com o filósofo, ora me identificava na maioria das vezes com o jovem, de falar, gente, eu super faria essa pergunta. Nossa, a visão que ele tem é muito parecida com a que eu tenho. E é interessante você ver o jovem no início do livro e o jovem no final. Logicamente, é uma inspiração e uma referência ao método socrático, né? Da ideia da maêutica. Sócrates acreditava que todos nós temos a sabedoria dentro de nós, que é possível dar a luz então a ela, trazer à tona essa sabedoria. Uma questão bastante pertinente é que os próprios autores do livro nos convidam a refletir sobre a importância da filosofia. Que filosofia não é o apego à sabedoria em ser sábio, mas é o amor à sabedoria. Como assim? É amar ser aprendiz, é amar essa oportunidade de aprendermos algo, de estarmos aqui não para buscarmos ser donos da verdade, mas no fim das contas é sempre querer aprender cada vez mais, é amar ser estudante da vida. E muitas das vezes a gente tem hoje na correria da vida justamente o contrário disso, né? Nos é imposto o contrário disso, de que conhecimento é algo ruim, de que é algo trabalhoso, que não nos serve para nada. E o que os autores justamente nos convidam a refletir é que a filosofia ela não se refere à sabedoria, mas refere-se ao amor à sabedoria, nessa busca, nesse conhecimento, nesse caminho, valorizar essa trajetória. Então, o que é o objetivo aqui desse vídeo quando a gente fala, né, sobre a coragem de não agradar? Qual que é o intuito dele? Logicamente, não tem como nós comentarmos todo o livro. Existem aqui ensinamentos muito valiosos e o principal objetivo aqui é te estimular a fazer essa leitura e extrair as principais lições de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua perspectiva de vida. O vídeo aqui tem como objetivo então te estimular a ir até o livro. E eu trouxe aqui os principais pontos que tocaram,
as principais questões que mudaram a minha visão de mundo. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, de tornar então essa leitura um pouco mais compartilhada, digamos assim. Então, nós estaremos aqui comentando vários assuntos. Dentre eles, né, o que esse livro aqui aborda é sobre a questão do trauma, sobre a questão de como nós podemos lidar com as nossas emoções, o que são emoções e como lidar com elas. Ah, eu quero muito mudar, mas eu me sinto incapaz de mudar. Como então fazer isso? Às vezes nós temos um complexo de inferioridade, ah, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Ou às vezes temos um complexo de superioridade, eu sou melhor do que todos, estou acima de todos, a minha opinião é que é considerada verdadeira. Falamos então sobre a ideia de poder, que estamos ali na luta pelo poder e não crescer com o outro, mas sobre o outro. A necessidade que nós temos e que nos aprisiona tanto do reconhecimento dos outros, por que nós temos essa necessidade, por que corremos então atrás delas. Um hábito que a gente tem também muito comum de generalizar as coisas. Ah, então isso aqui pronto, acabou. Quais são os malefícios que esse hábito nos causa? E falaremos também sobre a importância de sermos confiantes e como desenvolver essa confiança, e a importância, então, da busca pelo conhecimento. Logo no início do livro, tem uma questão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e ler com vocês, que é o início, a introdução do livro, que ele fala assim: na periferia da cidade milenar vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo para conversar sobre o assunto. Ele achava que o mundo era um lugar carregado de contradições e, a seus olhos ansiosos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. Vamos então juntos pegar os principais tópicos desse diálogo entre esse jovem e esse filósofo e extrair as principais lições para que a gente então supere cada vez mais a nós mesmos, buscando ser versões cada vez melhores de nós. Bom, a primeira coisa que esse livro me chamou bastante atenção foi sobre uma visão diferente a respeito do trauma. Ele traz uma perspectiva diferente com relação a essa situação. E o próprio filósofo nos traz duas definições, que é a questão da etiologia e da teleologia. Como assim? Etiologia seria o estudo da causa. Então aconteceu alguma coisa na minha vida e eu fico buscando o que causou aquilo. Então esse acontecimento ele foi causado por conta disso, 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 por conta desse pensamento, por conta dessa emoção, ou seja, eu fico tentando mexer no meu passado, tentando buscar justificativas para aquele então acontecimento. E o que esse filósofo nos propõe é ficar fixado ao passado e tentar buscar o que justificativas do que aconteceu acaba nos aprisionando no passado e esvaziando o nosso presente. Em outras palavras, a gente traz à tona o passado, começamos a vivê-lo de novo, a remoer ele e acabamos não encontrando a felicidade, porque ao invés de lidar com aquilo que aconteceu de uma forma a pensar o que isso veio para me ensinar, eu fico focando na seguinte ideia: ah, eu era assim, eu pensava dessa forma. E aí ele pensa numa outra abordagem, numa outra perspectiva do seguinte sentido: ao invés de sermos etiológicos no sentido de procurarmos as causas, por que não ser teleológicos? Ou seja, a teleologia seria o estudo do propósito de determinado acontecimento. Então, ele faz um diálogo com esse jovem em propor uma seguinte ideia: quando algum acontecimento então ocorre, ao invés de buscar as causas dele, seria pensar qual a finalidade dele, qual o propósito disso daqui. Se a vida ela é então inteligente e ela me propõe a está me propondo a me ensinar algo, o que ela quer me ensinar com esse acontecimento? E aí ele tem uma frase que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele diz assim: nenhuma experiência é em si a causa do nosso sucesso ou fracasso.
Nós não sofremos do choque de nossas experiências, o chamado trauma, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Então, de novo, não somos determinados por nossas experiências. Eu sou o que eu sou pelo aquilo que aconteceu comigo. Não. Mas é o sentido que você dá a essa experiência que é autodeterminante. Auto vem de eu. Determinante é porque eu determino esse acontecimento de uma forma e por conta disso sou assim. Uma questão muito interessante da gente pensar sobre essa questão, e realmente é uma visão totalmente diferente a respeito do trauma, e que ele convida esse jovem a refletir é: se o acontecimento determinasse o indivíduo, que é uma visão muito comum, né? Então o mesmo acontecimento formariam pessoas iguais. E a gente observa que pessoas que passaram por um acontecimento muito parecido são pessoas totalmente diferentes. Aí você pode virar e falar assim, porque elas tiveram vários acontecimentos diferentes na situação. Sim, mas além disso, vamos ser um pouco mais profundos. O mesmo acontecimento vai lá e acontece com a pessoa. Por exemplo, a perda de um pai ou de uma pessoa que você ama muito, né? Pai é o que veio aqui na minha cabeça como exemplo. Então, se acontecer isso, a pessoa é assim. E a gente observa que não é dessa forma. Que o que nós somos não é o que aconteceu conosco, mas aquilo que nós tiramos daquela lição. Por isso que ele fala, não somos determinados pelas experiências, mas o sentido que damos a ela. E aí, essa é uma reflexão muito interessante da gente pensar assim, dos nossos traumas, daquelas experiências bastante chocantes que tivemos na nossa vida, ao invés de tentarmos buscar a causa desses acontecimentos, buscar assim, quais foram os propósitos deles? Quais foram os sentidos que eu dei a cada um desses acontecimentos? O que eles vieram me ensinar? Nós fizemos esse fechamento de contas. Muitas das vezes a nossa vida se torna muito pesada porque houve um acontecimento muito difícil que veio nos ensinar uma lição talvez muito valiosa, que somente lendo um livro a gente não conseguiria absorver essa lição. Só que ela teve uma carga tão pesada que a gente não consegue lidar com ela. Por isso a necessidade de fazer terapia, de diálogo, de conversar com amigos, com terapeuta, enfim. E de buscarmos pensar, nesse acontecimento aqui, que lugar eu coloco ele? De que forma ele determina a minha vida? Né? E aí ele continua falando o seguinte, a questão então não é o que aconteceu, mas como aquilo foi resolvido. Ou seja, de que forma que quais consequências aquilo gerou, de que forma que aquilo impacta no meu pensamento. Né? E aí ele fala, agimos de acordo com uma meta. E essa meta, muitas das vezes, não é consciente. E aí ele fala, né, sobre essa questão da meta e foi algo que mexeu muito comigo. Como assim? Todos nós, conscientemente ou não, temos uma meta. E muitas das vezes, essa questão de não ser consciente, ou seja, de deixarmos ela de lado, é uma consequência da fuga de nós mesmos. Como assim? Nós temos a meta de fugirmos de nós, porque temos medo, temos dificuldade desse confronto interior. Então, é uma meta nossa. Eu não quero falar de mim, eu não quero pensar em mim, eu não quero pensar nos meus sentimentos, eu não quero pensar nos acontecimentos da vida. Então, é uma meta, consciente ou não. Beleza, tá isso ali na nossa cachola, no nosso ser. E aí, o que ele nos fala? Como nós temos então a meta de fugir de nós mesmos, a consequência que isso gera, a ação que isso gera é a inconsciência. Ou seja, um ser humano que tem como meta fugir de si mesmo, ele acaba se tornando um ser inconsciente. Ele acaba por não buscar cada vez mais a consciência e sim o contrário. Entendem? Por isso que ele nos convida a refletir da seguinte ideia: agimos de acordo com uma meta. E essa meta ela pode ser consciente ou não. Ou seja, somos conscientes da necessidade de termos cada vez mais consciência? Temos a consciência da importância de desenvolver conhecimento? Se não temos, se temos medo disso, provavelmente a nossa inconsciência das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, vem justamente disso. E aí ele faz um seguinte exemplo muito interessante que é o seguinte. Então imagina, eu tenho uma meta, que é fugir de mim.
Como assim fugir de mim? Fugir do autoconhecimento. Fugir dessa ideia de conhecer a si mesmo. E aí você pensa assim, mas por que eu vou fugir disso? Aí seria uma ideia de uma causa. Seria por medo, por desconforto, por mexer em algo que é desconhecido. Nós temos a necessidade de estar num ambiente em que a gente conhece tudo, né? Só que a hora que a gente mergulha para nós, dentro de nós, que a gente começa a observar que dentro de nós tem espaços que a gente não conhece, isso gera um desconforto, gera uma insegurança. Só que ele fala que essa necessidade de controle, essa necessidade de conhecer tudo ou achar que conhecemos tudo, essa ideia de querermos estar seguros nos aprisiona. Porque nós precisamos ter consciência de que, primeiro, nós não vamos conseguir saber de tudo e conhecer tudo. E segundo, é ter amor a esse conhecimento, a essa busca, ou seja, amor à sabedoria, que muitas das vezes nós não temos. Nós não temos esse amor em buscarmos sermos aprendizes, ou seja, de estarmos sempre aprendendo alguma coisa. Entendem? É de colocar na nossa mente, de colocar na nossa alma a importância de fazermos isso. Então, voltando ao exemplo, então ele fala: então imagina que a gente tem como uma meta, lembra, consciente ou não, de fugir de nós, desse autoconhecimento, seja por medo, por desconhecimento, essa necessidade de estarmos na nossa zona de conforto, na nossa zona segura, daquilo que a gente acha que conhece. E aí, consequentemente, a gente vive uma vida sem plena consciência das nossas ações. Ou seja, nós não somos determinados pelas coisas que aconteceram conosco, mas sim de como que a gente resolveu aquilo. Em outras palavras, as nossas ações estão ligadas com uma meta. Então nós temos uma meta e agimos conforme ela. Se a gente não tem consciência dessa meta, a gente acaba então tendo ações cada vez mais inconscientes e a gente age sem plena consciência de nós. Em outras palavras, o que lição valiosa que esse filósofo nos traz? Se nós queremos mudar as nossas ações, o primeiro ponto de partida para então mudarmos essas ações é pensarmos: agimos conforme o quê? Eu estou fazendo isso buscando o quê? Qual é a minha meta? O que dentro de mim eu estou direcionando essa ação? A ação ela é um meio para concretizar uma meta. Qual é essa meta? Cabe essa reflexão. Um outro ponto também muito importante que essa obra nos convida a refletir é sobre as nossas emoções. Que as nossas emoções são ferramentas, são maneiras de nós atingirmos a nossa meta. E isso também é muito interessante e eu convido vocês a lerem o livro porque ele coloca vários exemplos muito pertinentes. O foco aqui principal é a gente refletir as emoções como ferramentas. Como assim? As emoções, então, são ferramentas para a gente atingir essa nossa meta interior, que, como a gente acabou de comentar, ela pode ser consciente ou inconsciente. Como assim, ferramenta? Eu tenho, então, a meta interior de fugir de mim mesmo, de não buscar autoconhecimento. Consequentemente, quais emoções vão ser geradas para atingir essa meta? Insegurança, ansiedade, tristeza. Toda vez que eu, então, tentar mergulhar para dentro de mim, sendo que a minha meta é justamente não fazer isso, surge a emoção de falar: opa, não venha para cá. Opa, ansiedade. Opa, medo, insegurança. Então elas estão acopladas nesse sentido. E aí ele fala: as pessoas não são controladas pelas suas emoções. Isto é, elas não são a causa da situação. A emoção não causa algo, mas a consequência de algo mais íntimo. E isso é um pouco até difícil de processar e de digerir, e aqui cabe essa ideia de pensarmos assim: como assim a emoção ela não é não me controla? Na verdade, ele explica que a emoção ela é um artifício que é gerado mediante uma consciência que nós temos ali de algo, de alguma situação. Por exemplo, temos a necessidade, uma meta de impor ideias e de dominar as pessoas. Temos isso lá dentro. De novo, consciente ou não. Quando vem alguém que contradiz aquilo que eu digo, que começa a perturbar a minha dominância, surge a emoção raiva. Por quê? A raiva, ela vem com aquela ideia de que se eu crescer, eu vou conseguir dominar todo mundo. Entendem? Ou seja, a emoção, ela não foi causada
por, eu fiquei com raiva porque alguém estava me contrariando e falando tudo o contrário do que eu dizia. Mas ela foi uma consequência de uma meta interior que eu tenho da necessidade de domínio e de controle sobre as pessoas. Ou seja, tudo que foge do meu domínio, tudo que foge do meu controle, sugeriria então essa raiva. Só que uma questão muito interessante é, essas emoções são então ferramentas. E eu consigo então alterar essas metas. A partir do momento que eu tenho consciência delas, automaticamente eu consigo mudar então as minhas emoções. Eu consigo então mudar as minhas maneiras de agir. Porque vamos construir uma casa. E aí eu tenho várias ferramentas. Vou pintar a parede. Eu não vou utilizar mais o martelo. A mesma ideia. Se eu tenho então uma meta agora de buscar agir com as pessoas, ou seja, num laço de fraternidade, de união, de cooperação, eu não vou utilizar me dar raiva. Entendem? Então ele nos convida a refletir justamente sobre essa questão. E aí vem de um ponto muito interessante. Então, se as emoções são nossas ferramentas, como nós temos utilizado então as emoções? Como que elas nos ajudam e como temos utilizado? Temos consciência disso? Desse sentir, dessa utilização dessas emoções? Um outro ponto também interessantíssimo que esse livro nos convida a refletir é sobre a incapacidade de mudar. Muitas vezes é comum nós nos depararmos com situações da nossa vida e falarmos assim: eu não consigo mudar, eu nasci assim, eu sou assim, essa é a minha natureza. Por quê? Por que temos essa mania, esse hábito de falarmos isso? Será que realmente não conseguimos mudar? E aí o autor nos coloca uma seguinte reflexão que é: a incapacidade de mudar, ela está ligada com a decisão de não mudar. Ou seja, de novo, as nossas ações, os nossos sentimentos, né, as nossas emoções estão ligadas com uma meta interior que nós temos. Se lá dentro, consciente ou não, é sempre interessante enfatizar isso, eu vou bater sempre a tecla nisso, porque na maioria das vezes nós não temos a nossa meta consciente, porque nós fugimos de nós mesmos. Isso dificulta a nossa mudança. Então é importante entendermos isso. Lá no finalzinho do vídeo a gente vai fazer um fechamento bem interessante. Mas enfim. Então ele fala que a incapacidade de mudar está ligada com uma meta que nós temos de não mudar. Ou seja, nós colocamos dentro de nós que nós não temos a capacidade de mudar, eu não quero mudar, logo isso gera um sentimento de incapacidade. Lembram as emoções como ferramentas? Se eu tenho então como meta não mudar, aí você vira e fala assim: mas João Vitor, quem que coloca na cabeça que não quer mudar? Ué, quantas vezes nós não falamos assim: eu nasci assim, eu sou assim? Entende? Aí ele fala: quando alguém escolhe um novo estilo de vida, ou seja, uma nova perspectiva de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer com o seu novo eu. Ou seja, eu sou assim, então geralmente as coisas acontecem assim. Ah, João, mas e se você fosse assim? Opa, eu não sei o que pode acontecer aqui não. Aí ele continua. Então, quando alguém escolhe um novo estilo de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer com o seu novo eu, nem ter qualquer ideia de como lidar com os novos eventos que vão surgir. Fica difícil, então, prever o futuro, e sua vida será carregada de ansiedade, talvez até passe a ser mais dolorosa e infeliz. Porém, é mais fácil e seguro para essa pessoa continuar do jeito que ela está, mesmo que ela se sinta insatisfeita. Em outras palavras, por que então da incapacidade de mudar? Porque a partir do momento em que eu penso: peraí, se eu mudar meu estilo de música, se eu mudar minhas vestimentas, se eu mudar meu pensamento, se eu mudar de cidade, se eu mudar, eu vou estar encarando uma situação nova em que eu não tenho noção de como que ela é. E eu não sei como que ela vai ser. Isso me gera ansiedade e insegurança. Mesmo que eu esteja insatisfeito com o que eu sou hoje, eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto porque eu consigo prever o que vai acontecer. Em resumo, a gente quer mudar, mas a gente tem medo da mudança. Medo de sair do lugar em que nós achamos que conhecemos. E aí ele fala: quando tentamos mudar de estilo,
de vida, colocamos nossa coragem à prova. Será que realmente somos corajosos? Será que realmente estamos dispostos a mudar? E aí essa mudança gera então essa ansiedade e essa inércia, ou seja, ficar onde eu estou, gera desapontamento. Ou seja, quero mudar, quero desbravar um novo. Isso vai gerar uma ansiedade, gera uma insegurança. É normal, porque você está saindo da sua zona de conforto, né? Saindo do ambiente onde você conhece, saindo da margem de previsibilidade da vida. Só que ficar onde você está gera o desapontamento. Por quê? Você quer mudança. Você quer ter outra perspectiva. Você quer ampliar os seus horizontes. Então, ficar aonde você está realmente te entristece. E é esse o equilíbrio entre a gente ter que pesar na balança em enfrentar essa ansiedade e buscar o novo, ou nos contentarmos com esse desapontamento e essa infelicidade. E aí ele fala que, em suma, a incapacidade de mudar está muito ligada com a falta da coragem que nós temos de ser feliz, ou seja, de buscarmos sermos melhores. Abre aspas. Olha uma fala que ele coloca. Uma pessoa só tem coragem quando é capaz de sentir que tem valor. De novo, uma pessoa só tem coragem quando é capaz de sentir que tem valor. Ou seja, quero mudar, mas a minha incapacidade está ligada com o fato de eu não ter coragem de sair da minha zona de conforto, da zona de previsibilidade daquilo que eu conheço. Então, eu preciso de coragem. Aí o jovem questiona, né? Então, tudo bem, tenho que ser corajoso. Como ser corajoso então? Ele fala: um ser corajoso é aquele que reconhece o seu valor. É aquele que sente o valor que tem. Aí você fala, que como assim? Sentimos valor quando sentimos que somos benéficos para a comunidade, para alguém. Sentir que temos utilidade, que podemos dar contribuição a outras pessoas. Então, peraí. Então, vamos organizar as nossas ideias. Para que então haja mudança, eu preciso então de coragem. E para que eu tenha então coragem, que é essa força que vai me levar a mudar, eu preciso reconhecer o meu valor. Como assim? Observe momentos na sua vida em que você realmente fez a diferença a alguém. Seja a você mesmo, ou a algum ser humano, ou a um ser vivo, ou a natureza em si, enfim, que você fez a diferença, em que você fez o bem a alguém. Quando você reconhece o seu valor e que você reconhece que a capacidade de você fazer o bem a alguém não está ligada necessariamente à roupa que você veste, ao cabelo que você tem, aos status sociais que você tem, você consegue observar que a capacidade de fazer o bem está ligado com algo dentro de você, com o que é o seu valor. A partir do momento em que você observa que, independentemente da forma como você esteja, você vai conseguir fazer aquilo porque você tem um valor interno que é seu, exclusivo seu, que depende exclusivamente de você, você começa a observar que eu preciso entregar então essa bondade, eu preciso então fazer o bem. Para que eu faça o bem, é necessário que eu me sinta confortável e que eu me sinta feliz comigo mesmo. Por isso, surge uma forçazinha que é a coragem de mudar, que é aquela ideia. Como que eu vou fazer o bem? Como que eu vou buscar ser útil, ter utilidade para a comunidade, se eu não estou bem comigo mesmo? Então, a incapacidade de mudar, ela vem da falta da coragem, que vem da falta de observarmos a utilidade que nós temos para a vida. Se nós não nos considerarmos úteis, se nós não pensarmos de que forma eu posso acrescentar à vida, de que forma que eu posso fazer com que ela se torne um pouquinho melhor porque eu existi, esse ciclo não se fecha. Então, em suma, se nós queremos mudar, seja de estilo de vida, de pensamento, de qualquer coisa que seja, eu quero mudar, é necessário pensarmos. Essa mudança, então, ela precisa de coragem. Eu vou, então, precisar sair da minha zona de conforto. Eu vou precisar, então, voar. E voar é amar essa incerteza. Até tem um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em algum lugar, e tem um poema do Rubem Alves que fala justamente sobre isso, né? Somos assim. A gente ter essa capacidade de amar a incerteza,
de abrir mão daquele controle, daquela necessidade de controle, melhor dizendo, e permitir com que a gente busque ser pessoas melhores, porque sendo melhor, eu vou conseguir então cada vez mais ser mais útil. Cabe essa reflexão. É muito comum quando a gente fala sobre essa ideia da incapacidade de mudar, dessa incapacidade de ser útil, surgir complexos de inferioridade ou complexos de superioridade. Observem que em qualquer uma das situações, a nossa utilidade ela vai para o buraco. Como assim? A partir do momento que você se considera que você não tem capacidade, você acha que não consegue então ser útil. Mas também, a partir do momento que você considera superior aos outros, eu sou superior e eu não vou mexer com tal tipo de gente, eu não vou fazer aquilo porque fulano não merece. Você acaba também colocando a sua utilidade como preço, só se a pessoa for assim que eu vou agir. Ou seja, você acaba limitando a sua utilidade e você acaba não se tornando útil na plenitude. Então, por isso que é muito importante que a gente reflita sobre os complexos de inferioridade e superioridade. E aí, o autor nos convida a refletir sobre uma frase que a gente fala muito, que é assim: se eu pudesse ser Y, se eu pudesse ter tal dinheiro, se eu pudesse ter tal título, se eu pudesse estar em tal situação, eu seria diferente. Ele fala. Na verdade, isso daí é uma desculpa que a gente dá para a gente não mudar. Lembra daquela ideia de continuarmos como estamos, porque estando assim é mais seguro, é mais confortável. Então, a partir do momento que a gente vira e fala assim, se eu tivesse isso, eu seria mais feliz. E uma questão muito interessante que convém a reflexão, que é quando nós esgotamos todas as possibilidades de desculpas. Se eu tivesse tal carro, se eu tivesse tal dinheiro, se eu tivesse tal família, se eu tivesse tal nome, se eu tivesse tal... Quando a gente esgota todas as possibilidades de desculpa, qual a única desculpa que sobra? Nós mesmos. Entendem? Quando eu for assim. Aí a pessoa alcança essa situação, aí ela chega lá e vê que ela ainda não está feliz. Mas é porque me falta isso. Aí ela vai lá e, em suma, ela vê que no fundo nunca faltou nada. Na verdade, faltou o quê? A si mesma. Então convém essa reflexão. Muitas das vezes nós damos desculpas para não mudar, para permanecermos naquela zona de conforto. Se eu tivesse mais tempo, se eu não trabalhasse tanto, se eu não tivesse tanto boleto para pagar. Porque isso acaba sustentando a incapacidade, ou melhor, a falta de coragem que nós temos de não querer mudar, que vem justamente da ideia de não nos considerarmos úteis. E aí ele fala: agir como se fosse superior e entregar a um sentido de superioridade forjado acaba nos aprisionando. Ou seja, nos consideramos algo que na verdade nós não somos. Nos consideramos em uma posição em que nós não estamos. E aí ele fala: quem chega a se vangloriar em voz alta é porque na verdade não tem autoconfiança. Em outras palavras, ele precisa, através de palavras, de atitudes, a todo momento sustentar aquilo que ele não é. Já observaram isso? A pessoa que é justa, a pessoa que é fraterna, a pessoa que é amorosa, ela não fica escancarando ao mundo e afora. Eu sou justo, eu sou amor, eu sou fraterno. Não. As suas atitudes falam por si mesma. Uma pessoa que contribui muito para o meio acadêmico, para uma escola, enfim, ela não fica a todo momento falando das coisas que ela faz. Não. Ela deixa suas obras falarem por si mesma. Entendem? Agora, uma pessoa que fala, olha, eu fiz tal coisa semana passada, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Nossa, eu fiz tanta contribuição nesse sentido. É porque ela não sente confiança em si mesma e ela tenta produzir palavras que vão sustentar essa falta de confiança que ela tem. E isso também é uma questão bem interessante de nós refletirmos. Será que nós temos tido falta de confiança em nós e por conta disso falamos muito daquilo que pouco fazemos? Além disso, um outro traço também que é comum termos em complexos tanto de inferioridade quanto superioridade são de utilizarmos experiências ruins que aconteceram com nós para nos fazermos pessoas especiais. Em outras palavras, é de transformar o nosso infortúnio, aquela dificuldade que realmente aconteceu na nossa vida, para nos tornarmos pessoas, acharmos que somos pessoas melhores. Porque aconteceu isso, a minha vida foi tão sofrida. Aconteceu aquilo e você não passou por isso, fulano, então você não me entende, mas entendem? E são falas muito comuns. Nós
transformamos das situações que a nossa vida nos entregou como meio de nos sobressairmos sobre as pessoas. Ah, você nunca vai entender, você não passou por essa situação. Ah, você não é casado, então você não entende o que um casamento passa. Entendem? Ou seja, é de utilizarmos dos infortúnios, das dificuldades para nos tornarmos pessoas especiais, pessoas maiores. Ah, porque eu sou mãe, então somente eu entendo sobre maternidade. Eu sou pai, então somente eu entendo o lado da paternidade. Ah, entendem? E o autor nos convida a refletir que isso é um complexo de superioridade. É de, ao invés de olharmos as situações como o que isso quer me ensinar, o que isso quer me mostrar, eu utilizo como um meio para me colocar acima das pessoas. E que, em suma, não nos adianta a nada. Forjamos ser algo que não somos. E ele fala que é uma busca por uma superioridade distorcida e é o desejo, então, de ser superior aos outros. Que a verdadeira busca da superioridade não é ser superior aos outros, mas é ser superior com os outros, todos juntos. De entender que a melhor coisa que nós podemos fazer para um ser humano é dar a nossa melhor versão. E a partir do momento que aquele ser humano dá a sua melhor versão, todos saem ganhando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: quando um ser humano cai, toda a humanidade cai com ele. Quando um ser humano se eleva, toda a humanidade se eleva com ele. O que temos feito para alcançarmos essa situação de plenitude humana? E aí o autor nos coloca uma seguinte reflexão muito interessante que é: a verdadeira superioridade é a mentalidade de dar um passo à frente com os próprios pés, e não a mentalidade de competição que requer ser superior às outras pessoas. Tentar evoluir ao que somos agora e não ao que os outros são. E aí ele nos convida a uma reflexão muito interessante que é: se a gente se coloca em competição, a gente nunca terá um momento sequer de paz. Porque sempre a gente vai estar avaliando o outro, a gente sempre vai se comparar com o que a gente faz, a gente não vai ter um pingo de sossego. Porque, no fundo, eu não estou querendo buscar competir comigo mesmo, ou ser uma versão melhor do que eu. Mas eu toda hora eu fico analisando, o outro tá onde? Ele faz o quê? E, convenhamos, que pessoa que compete com a outra tem momento de paz. É uma reflexão bem interessante. E aí é muito comum, quando a gente fala sobre essa ideia da competição, a gente falar sobre a luta do poder, sobre aquela ideia de querer colocar as nossas coisas acima de todos e de tudo. Ou seja, a supremacia sobre as outras pessoas. Eu tenho que estar acima delas. E aí o autor nos fala sobre essa ideia que ele chama da luta do poder. Quando nos sentimos zangados diante das palavras ou da conduta de alguma pessoa, ele fala: leve em consideração que essa pessoa ela está te desafiando à luta pelo poder. Como assim? Começou-se um certo diálogo e alguém começa a te provocar. Seja com palavras, seja com ações, começa a ser indelicado. Ela está começando ali. Vamos brigar pelo poder? Quem está certo? Eu ou você? Qual das nossas ideias vai ser então dita como verdadeira? Observem que a verdade por si só, eu não estou preocupado não. Mas eu estou preocupado com que a minha versão seja considerada verdadeira. Aonde que isso é verdade? A verdade, ela é uma lei universal que pertence a todos nós. E nós precisamos fazer síntese. Eu tenho uma tese, você tem uma antítese, sintetizamos e surge então uma síntese. Temos a humildade de fazer isso? Ou realmente brigamos pela luta desse poder de sempre nos considerarmos o dono da verdade da situação, né? Sempre o correto. Né? E ele fala, quando você está obcecado por vencer, ou seja, que a sua opinião seja considerada então a supremacia, você perde então a capacidade de fazer escolhas certas, ou seja, de ser bom, de ser justo, de olhar aquilo com os verdadeiros olhos da bondade e da fraternidade. Da seguinte ideia, não, eu quero vencer. Então, se, você pode estar falando uma falácia, você pode estar falando uma mentira. Não, mas eu quero vencer aquilo. Eu quero estar acima. E vocês concordam que hoje é muito comum na nossa sociedade nós ouvirmos falas do tipo, eu não levo desaforo para casa. Não, mas se alguém pisar em mim, opa, eu vou revidar muito, entende? No fundo, é a luta pelo poder, é aquela ideia do ego,
de sempre querermos achar que somos melhores do que alguém. E aí a gente fala assim, então quer dizer que a gente tem que ficar então em silêncio? Então a pessoa falou uma coisa que eu não concordo, então eu vou ficar em silêncio? Ele fala, olha, tem uma diferença. Corrigir alguém não tem nada a ver com vencer o poder. Admitir erros, pedir desculpas, se afastar das lutas de poder, nada disso é derrota. E hoje nós vivemos uma sociedade que, convenhamos, quantas vezes nós não compartilhamos lá nas redes sociais frases do tipo, não vou desculpar, se quiser venha falar comigo, e eu não sei o que tem, e tudo mais. No fim, é a luta pelo poder. Então esse autor nos convida a fazer essa reflexão e cabe esse ponto, né? Temos lutado no rangue pelo poder, estamos dentro desse rangue? Ou já abandonamos essa causa e buscamos lutar por outras coisas? Um dos meus pontos favoritos dentro desse diálogo entre o filósofo e o jovem é sobre a necessidade do reconhecimento dos outros. Por que temos tamanha necessidade disso? Por que a opinião dos outros nos interfere tanto? Por que queremos ter esse reconhecimento dos outros? Através desse diálogo, existem lições valiosíssimas. Olha o que ele nos fala. Se você não está vivendo a vida para si, quem irá vivê-la por você? Olha que interessante. Se eu não vivo a vida por mim, quem que vai viver ela? Muitas das vezes, uma outra irmã dessa frase é aquela, se eu não penso, quem pensará por mim? Se eu não sinto, quem irá sentir? Em outras palavras, se eu não assumo a responsabilidade da minha vida, a responsabilidade do meu pensar, do meu dizer, do meu fazer, quem irá pensar, fazer, sentir por mim? E aí ele fala assim, quando buscamos o reconhecimento dos outros e nos preocupamos com o julgamento que vão fazer então da gente, a gente acaba vivendo a vida das outras pessoas e esquecendo de nós. Pare e pense, reflita sobre isso. Quando buscamos o reconhecimento e buscamos saber o que as outras pessoas vão dizer de nós, nós vivemos a vida das outras pessoas e não a nossa. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque a todo momento nós vamos ficar buscando ali o que o outro pensa, como ele pensa, o que ele vai dizer. A gente não busca pensar pelas nossas perspectivas, pelas nossas ideias. Eu estou a todo momento preocupado com o que o outro vai dizer, com como ele vai reagir. Ou seja, eu entrego a minha vida, a minha possibilidade de pensar, a minha possibilidade de sentir algo a ele. Que a maneira como ele age, isso interfere em mim e eu ajo de acordo com ele. Olha o quanto que isso é triste. E o quanto que isso torna a nossa vida superficial. E aí ele fala, acabamos vivendo para satisfazer as expectativas das pessoas que querem que nós sejamos isso ou aquilo. Nós jogamos fora quem realmente somos e acabamos vivendo aquilo que os outros esperam de nós. E aí, tem uma frase desse livro que me pegou de jeito, que é, abre aspas, é mais fácil viver satisfazendo as expectativas alheias, porque assim confiamos a nossa própria vida a elas. Olha que interessante isso. Por que então é mais fácil viver essas expectativas? Porque o trabalho de pensar, o trabalho de sentir, o trabalho de agir fica do outro. Ah, o que é que você quer que eu faça? O que você quer que eu pense? O que você quer que eu sinta? O que você quer que eu fale? Entendem? Então, a gente entrega a nossa vida a essas pessoas. A gente entrega a elas. A nossa identidade vai para o beleléu. Aquilo que nós temos de único em nossos corações, que viemos para cá para entregar ao mundo, fica deixado de lado. E a gente acaba realmente vivendo a vida das outras pessoas. E aí ele fala o seguinte, se nós escolhemos viver de acordo com o direcionamento dos outros, estamos sempre tentando avaliar o sentimento das outras pessoas e preocupados com a visão que elas têm de nós. Em outras palavras, nós vivemos para realizar os desejos alheios. Então, o que ele vai pensar? Nossa, se eu agir assim, eles não vão gostar.
Se eu fizer assim, né? Entendem? No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. O que nós pensamos, o que nós acreditamos, o que nós sentimos, o que nós queremos, não é colocado em questão. Porque, olha que triste, antes de pensar em mim, eu busco pensar no outro. Pensar no outro em que sentido? Não no sentido altruísta, que deveria, né? Eu deveria pensar no outro em sentido de fazer o bem a ele, mas partindo de mim. O que a gente faz é o quê? Não, espera aí, eu quero agradar o outro. Eu quero então que o outro goste de mim. Então, o que que eu preciso aqui? E muitas das vezes nós precisamos entender que o que é bom nem sempre é agradável. Lembre-se, remédio amargo também cura. E aí ele vem. O que nós devemos fazer para não ser detestado por ninguém? O que a gente tem que fazer para não ser detestado por ninguém? Resposta: estar sempre avaliando o sentimento das outras pessoas e jurando fidelidade a elas. Ué, mas aí eu me torno prisioneiro? Aí eu sempre vou viver minha vida pensando no que o outro pensa, avaliando o sentimento do outro, o meu sentimento, aquilo que eu tenho que avaliar de mim mesmo, não vai dar tempo. Pois então. Ué, como assim? Se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia a vida aos outros, está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas à sua volta. Ou seja, você não é o que você é. Você é o que as outras pessoas querem que você seja. Agora, aquilo que você realmente é, aquilo que realmente há dentro do seu coração, você não coloca à tona. Ah, mas se eu colocar à tona, eu vou magoar as pessoas. Vai ter pessoas que não vão gostar de mim, vão ter pessoas que não vão gostar dessa versão. Uma questão, uma reflexão bem interessante que ele nos fala é que esse é justamente um dos parâmetros que nos mostra que vivemos de acordo com a nossa perspectiva. De querer agradar os outros, a gente acaba anulando a si mesmo. E quando nós trazemos o nosso lado à tona, é natural que a gente não agrade todo mundo. E nós não viemos aqui para agradar as pessoas, mas para fazer o bem a elas. E fazer o bem e ser agradável são coisas totalmente diferentes. Lembre-se, o bem é aquilo que te evolui, que te promove a ser um ser humano melhor. E na maioria das vezes, nem sempre, né, são situações agradáveis. E aí ele fala: o preço da liberdade, o preço de ser quem você quer ser nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas. Então, publicar um certo artigo, vestir uma certa roupa, ouvir um estilo musical, ler um certo tipo de obra, fazer um certo tipo de viagem, enfim, ser você, ter essa liberdade de ser você, gera como preço não agradar as outras pessoas, porque realmente. E aqui há vários exemplos. Peguemos os seres humanos de maior magnitude que já passaram aqui pela Terra. E aí a gente poderia colocar vários exemplos. Mas concentre-se naquele que o seu coração te pedir. Pare e pense. Essas pessoas, elas não deixaram de ser elas mesmas. Elas foram fiéis às suas identidades e elas desagradaram muitas pessoas. Muitos criaram conflitos, foram mortos, foram assassinados, mas foram fiéis às suas essências e produziam bem para as pessoas. A evolução amaram as pessoas, permitiram que as pessoas fossem aquilo que elas queriam ser e ela sendo o que ela queria ser. Profundo isso, né? E a hora que a gente observa e reflete sobre isso, a gente observa que muitas vezes na nossa vida a gente está caminhando pelo caminho contrário. A gente está buscando agradar os outros, deixando de ser nós mesmos e no fundo, no fundo, no fundo, não estamos fazendo bem nem às outras pessoas e nem a nós. E aí o filósofo nos fala, né? Antes de preocupar com o que os outros pensam de mim, quero seguir com o meu próprio ser. A coragem de ser feliz é agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas do outro. Ou seja, os outros esperam que seja assim, que eu faça assim. Não, essa é diferente. Mas é agir promovendo bem a essa pessoa, entende? E às vezes o bem que você promove a ela talvez não é a forma como ela esteja esperando. E talvez não a agrade. E tá tudo bem. Quer ver o melhor exemplo dessa situação? O filho, quando está doente, tem que tomar vacina ou um remédio.
Não é a expectativa do filho é que seja um remédio docinho, que seja tranquilo e tudo certo. E a mãe, o pai vira e fala assim, não, vai ser vacina, agulha, vai ser um remédio ruim, amargo, mas que no fundo promove o bem para esse indivíduo, entende? E aí vem aquela ideia, tá, como então eu posso me desapegar pouco a pouco com essa necessidade de reconhecimento que eu possuo da opinião alheia? Olha o que o filósofo nos diz nesse livro. A necessidade de reconhecimento dos outros vai desaparecendo quando temos a consciência profunda da sensação de contribuição. Ou seja, a partir do momento em que eu me considero útil, sendo o que eu sou, fazendo o que eu faço, que eu realmente contribuo da forma que eu sou, eu começo a desapegar da necessidade da contribuição alheia. Por quê? Eu troco uma força pela outra, uma força que é muito volátil, que depende do outro, que eu não sei, né? Um dia nasce sol, um dia nasce chuva, trovoada. Não. E eu foco na energia que há dentro de mim, que eu vejo que eu sendo o que eu sou, trazendo ao mundo aquilo que eu vim trazer, eu consigo ver a potencialidade de ser que eu posso ser. E, consequentemente, eu vejo a potencialidade de utilidade que eu posso, então, oferecer, sendo eu mesmo. Consequentemente, quando nos apegamos a isso, temos consciência disso, chegamos ao momento em que, independentemente do que os outros falem, façam ou pensem sobre nós, a nossa utilidade, a nossa capacidade de fazer o bem estará intacta. O quão longe estamos disso? Temos buscado ser cada vez mais úteis, não de acordo com os outros, mas de acordo com nós, tendo um farol interno dentro de nós a espalhar luz aonde nós estivermos? E uma reflexão muito interessante que o filósofo faz com o jovem é que esse apego do reconhecimento alheio não é um apego com relação ao outro, mas é um apego com relação a nós, com relação à imagem que nós vamos ter diante do outro, que é o que ele chama do apego do eu centrado. Como assim? Apesar de parecer que as pessoas obcecadas com o desejo de reconhecimento estão olhando para as outras pessoas, na verdade, elas estão olhando para si mesmas. Elas não se preocupam com os outros. Só se preocupam com aquele eu, em como que o eu vai ser visto pelos outros, em como que aquele eu pode ser agradável pelos outros, em como aquele eu pode satisfazer a todos. Ou seja, eu não estou preocupado se aquilo vai ser bom ou não para o outro, mas eu estou preocupado em que eu seja bom para todo mundo, em que eu seja bem visto na sociedade, em que eu sei, olha lá o fulano, entendem? No fundo, no fundo, no fundo, apesar de ser um pouco contraintuitivo, preocupamos mais conosco mesmo. E é muito comum, quando nós falamos do outro, né, das pessoas, melhor dizendo, é comum que quando nos relacionamos com as pessoas surjam alguns atritos e alguns problemas. E tem uma parte nesse livro que nos convida a refletir justamente sobre os problemas nos relacionamentos. E o autor faz reflexões tão interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele nos comenta: as outras pessoas não vivem para satisfazer as nossas perspectivas, as nossas, melhor, expectativas. Em que sentido? Nós temos muito uma ideia egoística, né, de pensarmos assim: o que o outro pode me oferecer? O que esse relacionamento aqui pode me oferecer? Ah, vai me dar mais dinheiro? Vai fazer com que eu seja uma pessoa mais centrada? Que eu seja uma pessoa mais assim? Ou seja, não estou preocupado no outro. Não estou preocupado em desenvolver um ao outro, não. Eu estou preocupado com o que isso pode me oferecer. E a partir do momento em que estabelecemos uma expectativa sobre o que pode ser oferecido mediante aquela relação, quando algo foge dessa ideia, foge daquilo, não, eu espero que seja isso, e vem algo não esperado, surge um atrito, surge um problema. Ou seja, o que o filósofo nos convida a refletir nesse livro é: as pessoas não nascem para ficar satisfazendo as nossas expectativas. Que todos os problemas dos relacionamentos são causados pela nossa intromissão na tarefa de outras pessoas ou pela intromissão alheia das pessoas na nossa tarefa. Nossa tarefa? Sim. Esse filósofo ele fala muito sobre a ideia de separarmos tarefas de uma maneira didática, de entendermos o seguinte: o que é meu e o que é seu é seu. Em que sentido? Eu faço uma coisa, beleza? E você não gosta disso.
E eu fico chateado pelo fato de você não ter gostado daquilo que eu fiz. Aí ele separa para ficar mais fácil a gente visualizar. O fato de você fazer uma ação é uma tarefa sua, que diz sobre você. O fato de como o outro age, lida com a tarefa que você fez, é tarefa dele. Ou seja, muitas das vezes nós queremos que as pessoas falem, gente, eu estou fazendo a minha tarefa, eu quero que todo mundo se sinta ok, se sinta feliz. Mas isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. Em outras palavras, eu posso falar 1000 palavras, mas eu não consigo controlar a maneira como você vai ouvir. A maneira como você ouve, como você interpreta, como você coloca isso para fora é uma tarefa sua. E ele fala que muitas das vezes os problemas nos relacionamentos são causados quando nós intrometemos na tarefa um do outro. Quando aquilo que é da minha responsabilidade eu permito que o outro faça, e quando aquilo que é responsabilidade do outro eu vou lá e faço no lugar do outro. E aí acaba que a gente meio que perde as responsabilidades uns do outro. E isso gera então muito atrito. E ele fala: o julgamento e o reconhecimento das outras pessoas são tarefas delas. Então, se elas vão me julgar, como elas vão me julgar, do que elas vão me chamar, é tarefa delas. E eu não consigo ter controle disso. E não são questões, então, que a gente consiga interferir. E aí ele fala: é preciso bem separar essas tarefas e pensar assim. Está acontecendo uma situação que me desagrada. Quer ver um exemplo do cotidiano? Tem uma pessoa que eu considero muito meu amigo e ele me trata mal e eu fico muito chateado com isso. Pare e pense. O fato dele te tratar mal, a maneira como ele te trata, é uma tarefa sua ou dele? Dele. Entende? E muitas vezes a gente quer que não, você tem que me tratar bem todos os dias. Agora, como você vai lidar com isso é uma tarefa sua. De, ah, não, nossa, o fulano hoje tá chato, vou evitar ele. Ou, nossa, por que que o fulano tá fazendo isso? Entendem? Então, nós precisamos separar e pensar. Quando eu estou a me apegar numa situação, separe o que cabe a mim e o que cabe ao outro. O que vem do outro, o que vem de mim. Porque a maneira, por exemplo, nesse exemplo, né? Quando você pega, o outro te tratou mal, veio uma atitude dele. Agora, a maneira como você vai lidar com essa atitude é uma tarefa sua. Existem diferentes maneiras de executar essa tarefa. Com empatia, com perdão, com consideração, ou revidando, né? Brigando. E no fundo, no fundo, no fundo, a gente volta lá no que a gente acabou de comentar. A luta pelo poder. E no fundo, no fundo, no fundo, nos aprisiona cada vez mais e não nos torna melhores, não faz com que a vida seja mais leve. Uma outra questão também que nos limita muito e que esse filósofo convida esse jovem a refletir é sobre o hábito de fazer generalizações, ou seja, se eu sou assim, logo é assim, 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 assim. Se a pessoa é assim, 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 assim. Ou seja, meio que colocamos caixas e aí colocamos as pessoas lá dentro e é aquilo ali. E é um hábito da nossa sociedade, do tempo em que nós vivemos, em querer generalizar todas as coisas. E aí ele fala: viver sem harmonia só é basicamente ver somente uma parte daquela situação, daquela coisa. E como você vê só uma parte, você tenta julgar o todo. Ou seja, é como se você pegasse esse livro, lesse uma página só e o julgasse. A gente faz isso muito com as pessoas, né? A gente vê, por exemplo, que ela se encaixa dentro de um estereótipo, e aí, por uma parcela, eu tento julgar o todo. E ele fala: isso é viver sem harmonia. Você acaba se limitando e acaba não aprendendo com a vida e acaba não considerando um monte de outros fatores. Se nós, então, queremos viver com harmonia, buscando entender e participar da vida, nós temos, então, que analisar todas as partes e conhecer todas as partes. Como que nós vamos soltar um julgamento crítico, algo verdadeiro de um livro, se a gente não leu o livro todo? E aí ele fala, né? É muito comum dentro dessas generalizações a gente falar o seguinte: tenho muito trabalho, não me sobra tempo para a família, não me sobra tempo para lazer e tudo mais. Ele fala: nós estamos usando o trabalho para evitar outras responsabilidades, ou seja, a gente generalizou algo. Então, se eu trabalho muito, logo eu não tenho tempo para isso, para isso, para isso, para aquilo. Quando, na verdade, nós estamos realmente vivendo sem harmonia.
Nós temos tempo, todo o tempo é nosso. Nós precisamos ter organização e disciplina. E quando nós viramos assim, uma pessoa que trabalha muito é uma pessoa que vive estressada, que tem assim, que tem aquilo, entende? Então a gente acaba julgando tudo por uma pequena parcela que nos limita, que não nos permite ser outras possibilidades. E isso cabe muito com aquela ideia, talvez, da dificuldade de mudar. Muitas vezes nós temos a dificuldade de mudar porque nós estamos tão apegados com a generalização de que uma pessoa assim, ela tem que ser assim, 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 assim. Qualquer coisa que fuja disso daqui, então não tem como mudar, porque não é assim. Entendem? E aí a identidade vai pro buraco de novo. Uma questão muito legal que eu achei também nesse livro é com a ideia do seguinte: não somos idênticos, mas somos iguais. Uma ideia que me ajudou a entender muito isso é de pensar assim: imagine, 1 mais 2 igual a 3. Observe, são números diferentes, mas que no fundo geram uma igualdade. 1 somado com 2 dá o 3. Em outras palavras, nós somos diferentes nas diferentes expressões que a vida possui. Mas no fundo, na essência, somos a mesma coisa. Nós somos iguais. No seguinte sentido, se a gente pensar também na ideia, né? Um outro pensamento que me veio aqui: 1 mais 2 igual a 3, né? Causando ali essa igualdade. Todos eles são números, né? Apesar do 1, do 2, do 3 serem números diferentes, todos eles são números. Todos nós somos pessoas. Todos nós temos, então, essa igualdade, né? Que, quando a gente para pensar, então, nessa ideia, o autor nos convida ao invés de construirmos relacionamentos verticais, na seguinte, eu sou superior, o inferior, não, horizontais. Como assim? Se todos nós somos então iguais, se todos nós temos então essa capacidade de sermos então versões melhores, nós podemos então desenvolver esses relacionamentos numa perspectiva horizontal, em que todos nós estamos no mesmo plano. E aí ele faz uma comparação que é o seguinte: enquanto no relacionamento vertical, dessa ideia de que nós somos diferentes, existem melhores, existem piores, geralmente o relacionamento vertical, ele propõe a seguinte ideia: julgamento. Eu julgo baseado numa ideia de que eu acho superior e inferior. Ou aí no horizontal, ao invés de julgamentos, geram-se conselhos, geram-se oportunidades de aprendizado. Além disso, ele vai fazendo esse paralelo, né? Então, um outro ponto. No vertical, surge essa ideia de sentimento de superioridade e sentimento de inferioridade. No horizontal, surge respeito e alegria. Além disso, enquanto no relacionamento vertical busca intervir, ou seja, eu tô aqui, você tá aqui embaixo, então eu vou intervir para que você venha para cá, ou vice-versa. No outro existe encorajamento, entendendo que cada um caminha com as suas próprias pernas. Então, fulano, você vai ter que fazer isso, mas vamos, você vai dar conta. Encorajar, motivar. Outro ponto que ele fala: é muito comum em relacionamentos verticais ter ali ver as pessoas pelo nível dos atos que elas fazem. Se ela faz isso, ela é assim, se ela deixa de fazer isso, ela é assado. Enquanto no relacionamento horizontal eu vejo pelo nível do ser, ou seja, independentemente do que o outro faça, pelo fato dele existir, ele é útil. Porque ele existindo, ele tem a capacidade de fazer alguém melhor. Porque a partir do momento em que nós observamos que todos nós somos, ou seja, a partir do momento em que eu vejo o outro no nível do ser, todos então são úteis e todos, sem exceção, já têm valor só pelo fato de estar aqui. E isso é uma questão tão interessante que muitas vezes a gente esquece de pensar sobre ela. De pensarmos assim: realmente não somos idênticos, mas temos essa igualdade que nos motiva então a visualizar o outro por essa questão do ser. Eu sou, você é. Aquela frase da Clarice Lispector, maravilhosa, né? Eu sou eu, você é você. É lindo, é vasto, é belo, vai durar. Essa frase, não sei se eu ditei ela no sentido correto, mas enfim, a essência na qual a Clarice quer nos expressar através dessas palavras
é justamente a ideia de nós pensarmos o quê? Da união, da fraternidade, de buscarmos um relacionamento, ó, com gratidão, respeito, alegria, auxílio e não intervenção, encorajamento, ver as pessoas no nível da existência delas, da capacidade que elas têm então ali, que se eu existo, ela também existe, e temos então ali os mesmos direitos, os mesmos deveres. Uma reflexão bem interessante sobre essa parte do livro, né, de que não somos idênticos, mas somos iguais, é de pensarmos assim, nos nossos relacionamentos, nos consideramos inferiores ou superiores a alguém? São verticais ou são horizontais? Horizontais nós comentamos. Os verticais, olha lá, julgamento, sentimento de inferior, de superior e inferior. Intervimos nas opiniões das pessoas e deixamos que as pessoas intervenham nas nossas. Ficamos ali constantemente observando ali as pessoas no nível dos atos delas. Ah, se você fez ou deixou de fazer e vice-versa. Então cabe também essa outra reflexão, né? Esse outro lado da moeda. E aí, caminhando então para o nosso fim, vem duas perguntas bastante interessantes que é: então, como ser mais confiantes em relação à vida? Nós comentamos, né, anteriormente que essa confiança vem dessa ideia da utilidade, de nos considerarmos então úteis. Ele fala: a confiança é agir sem quaisquer condições pré-estabelecidas quando se acredita nos outros. Ou seja, você não age dependendo do meio externo, mas dependendo do meio interior, dependendo de você. É acreditar incondicionalmente. Isso é confiança. Ou seja, sem garantia nenhuma. Se eu fazer e o outro agir dessa forma ou daquela. Não. Faça chuva ou faça sol. É acreditar que, independentemente das garantias, se tiver ou não tiver, eu estou ali fazendo. E o antagonismo, né, dessa confiança é a dúvida. Ah, mas e se o outro pensar assim? Ah, mas e se não servir de nada? Isso eu não sei o quê. E entre confiança e dúvida, qual dos dois torna a vida mais pesada? Com certeza a dúvida. E a gente tem que aprender, então, a justamente aceitar as coisas tal como elas são e a confiança nos outros sem medo de ser passado para trás de que, ah, mas se eu fizer isso, o outro vai fazer isso comigo. Vamos lembrar lá das tarefas que a gente comentou? Em separar, em cada um dar as tarefas direitinho, e precisamos dessa ideia. E ver que as pessoas são nossas companheiras, ou seja, elas são pessoas que nos possibilitam, na existência do ser, sermos úteis. Já pararam para pensar nisso? E se não existisse ninguém, como que eu seria então útil? Se não existisse a natureza, se não existisse nada, como que eu então iria expressar o meu bem, a minha utilidade? Não tem como. Enfim, observamos e chegamos à conclusão de que as pessoas são nossas companheiras. Olha que interessante. Quando você contribui, você adquire a consciência profunda de que é útil a alguém e se aceita como é. Que é aquela reflexão que a gente fez sobre a ideia, né, de termos então ali coragem, de termos então confiança. Então, novamente, quando você contribui, você adquire consciência de que é útil e se aceita como é. Né? E ele fala que a felicidade vem justamente desse sentimento, né, dessa sensação de contribuição, que todas as pessoas, então, a partir do momento em que elas se sentem na ideia de que elas contribuem de alguma forma, elas podem então ser felizes. E então, para que nós possamos então finalizar esse vídeo e essas reflexões, que eu espero do fundo do meu coração que tenham sido valiosas para você, é o primeiro passo para a mudança. Se eu quero então mudar, se eu quero confiar mais na vida, se eu quero ver ela de uma perspectiva diferente, é o conhecimento. O conhecimento, ele transforma, ele realmente é luz. E aí é importante nós pegarmos os principais tópicos que a gente foi comentando ao longo desse vídeo. Olha que interessante. O importante não é com que nascemos, mas aquilo que nós fazemos com que nascemos. O que temos feito das nossas oportunidades, do nosso lar, do nosso nome, da nossa posição social, do nosso trabalho. O que temos feito com isso não é com o que nascemos, mas o que fazemos com aquilo. Uma frase que o filósofo fala, que eu gostei muito, é: não precisamos de substituição, precisamos é de renovação. Ou seja, não é mudar o que eu tenho, mas é mudar a minha forma de ver o que eu tenho. Renovar é mudar o olhar, alterar o olhar. E ele fala que o estilo de vida que a gente adota
reflete, né, impacta diretamente na maneira como a gente enxerga o mundo e como nós enxergamos a nós mesmos. E esse estilo de vida, então, é uma forma que a gente encontra de sentido e a expressão que abrange a nossa visão de mundo e a perspectiva de vida. E aí vem, então, naquela ideia. Se eu quero mudar, eu preciso, então, mudar o meu estilo de vida. Mudar a maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, como eu vejo as coisas. E pensar daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, quais dessas crenças tornam a minha vida mais pesada e quais delas tornam a vida mais leve. Das crenças que eu tenho, quais delas fazem com que eu seja uma pessoa mais corajosa ou que eu seja uma pessoa com mais dúvidas na minha vida? Convém essas mudanças, convém identificar esses pontos. E o autor comenta, somos os únicos que podem mudar a nós. A mudança, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. A gente fala assim, nossa, fulano me mudou. Não, na verdade você mudou a partir do momento que você esteve sensível para aquilo que chegou até você. Então a única pessoa que pode mudar realmente é você mesmo. E aí ele traz uma frase que o jovem, quando vê, fica muito assim, mas é verdade. Observem. O mundo é um lugar simples. A vida parece complicada porque nós a complicamos. E aí, eu finalizo esse vídeo, finalizo essas reflexões com a seguinte frase. Se eu mudo, o mundo muda. Nós não viemos para cá para mudar o mundo. Nós viemos para cá para alterar a nossa perspectiva e o nosso olhar sobre o mundo. E, consequentemente, assim, alterar o mundo. Assim sendo, eu espero de coração que esses comentários a respeito desse livro, dessa obra maravilhosa que é A Coragem de Não Agradar, você se sinta motivado e interessado a fazer essa leitura, a fazer as suas reflexões, e eu espero de coração que possa ter te contribuído e colocado sementinhas, e que juntos então possamos juntar essas ideias e buscar cada vez mais ser versões melhores de nós mesmos. Um beijo no seu coração e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!